Fala pessoal, como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um relato de um dos inscritos que de vez em quando eu leio alguns que o pessoal envia pro e-mail, né? Que tem um e-mail aqui especial para leitura de relatos. E de antemão já peço desculpa pelos barulhos aqui do ambiente. Não sei se vai sair aqui no microfone, mas eu pessoalmente estou ouvindo que tem a máquina de lavar lá no outro cômodo, tá chovendo ali fora e a janela tá aberta e tem o ventilador aqui do lado também. Acredito que não vai atrapalhar tanto a qualidade, mas já aviso aqui que se ficar um pouquinho abaixo do normal, por favor relevem, porque foi a forma que eu encontrei de gravar um vídeo ainda hoje para vocês. E esse relato é do Gohan do Futuro. Eu procurei até no YouTube para ver se era um produtor de conteúdo, pode ser que seja ou pode ser que não. Eu só encontrei um canal que tem um único vídeo postado 4 anos atrás, que provavelmente deve ter sido da galera que veio ali da geração do Trunks, assim como eu, né? Então não sei se é essa mesma pessoa ou não, mas acredito que seja porque o sotaque do cara no vídeo era levemente um sotaque do Rio e aqui no e-mail ele também cita ser de lá. Então vamos lá para o e-mail. Galera, logo aqui no início já vou avisar que provavelmente vocês vão ver esse relato em outros canais aqui da comunidade, pois eu o enviei para eles porque gosto de ter outros pontos de vista. Além disso, são canais que gosto muito e quis compartilhar por lá também. Esse relato aconteceu comigo, beleza? É real, galera. Hoje eu não sou mais CLT, mas houve um tempo em que trabalhei em uma concessionária de carros importados aqui no Rio de Janeiro. Era uma marca alemã muito conhecida aqui no Brasil pela qualidade. Hoje eu trabalho em prestação de serviços e não tenho mais nada a ver com aquela empresa. Mas, como trabalhei lá durante alguns anos, acabei fazendo amizades e até hoje tenho contato com os colegas daquela época. Pois bem, um belo dia, um deles me chamou para uma resenha que eles estavam organizando entre os funcionários. Acabaram lembrando de mim e me chamaram. Eu, particularmente, não queria ir porque não gosto desse tipo de lugar. Muita gente, bebida, barulho, eu curto mais ficar em casa, na minha. Eles criaram um grupo para alinhar os detalhes, afinal éramos cerca de 10 pessoas. E aqui vem uma coisa interessante. O que me fez ficar interessado em ir, simplesmente não tinha nenhuma mulher no rolê. O tempo todo eles se organizaram em relação a carona, ida e volta, quem iria ficar responsável por não beber e assim trazer o carro, etc. Em momento algum mencionaram o nome de mulher. Fiquei curioso e simulei o comportamento de gado babão, soltando a braba. Só tem peludo aqui, cadê as mulheres? Me responderam que não queriam mulheres na parada, pois elas estão com síndrome de princesa. Não iriam querer pagar por nada e ninguém queria ficar babando o ovo delas. A ideia do rolê era só sair e se divertir em uma sexta-feira à noite. Senhores, foi super divertido. Os caras zoaram, ficaram bêbados, não teve vacilo, briga ou discussão. Apenas um monte de amigos se divertindo. De início eu não queria ir porque, além de não gostar desse tipo de ambiente, eu não bebo e não queria deixar de ir pro meu jiu-jitsu. Mas no final acabei gostando. Saímos de lá, já eram tipo umas 4 horas da manhã, com a promessa de repetir a resenha. Agora, mais um ponto interessante. Na segunda-feira, começou a rolar um papo entre as mulheres de que foi um passeio de um monte de viadinho, porque não nos demos ao capricho de chamar nenhuma delas para ir. Ainda mais quando viram que fomos para um bar super hypado da Lapa. Falaram que era só um monte de homem frustrado e com tendências homoafetivas, e que era uma atitude no mínimo estranha da nossa parte. Um monte de homens sair em uma sexta-feira à noite sem convidar sequer uma mulher para curtir a noite com eles. Eu fiquei de bobeira com tamanha repercussão que essa nossa resenha deu na loja. Até hoje ela é lembrada na concessionária. Foi tipo o primeiro filme de Se Beber Não Case, uma resenha épica. E toda hora que surge esse assunto, elas falam para colocar elas na bagunça também. Mas até hoje eu me pergunto, o bar está ativo, até hoje. Elas podem se organizar e ir também, assim como os caras fizeram. Mas cadê que elas fazem, né? Eu já sei o motivo. Elas querem um cara para bancá-las. Mas gostaria que você opinasse sobre o caso. Lembrando, pessoal, que para mandar relatos aqui para o canal tem um e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo. Cuidado só para mandar para o e-mail certo, porque cada e-mail tem uma finalidade diferente. Os relatos, por enquanto, são gratuitos, eu leio de vez em quando. Pode ser que futuramente eu deixe os relatos perante pagamento, ou então que eu deixe os relatos apenas para quem é membro do canal, né, que seja ali mais um dos benefícios. Inclusive, ontem eu soltei
um vídeo já na área de membros que nunca foi ao ar aqui no meu canal, né? Não é daqueles vídeos antigos que foram privados, é um vídeo que eu gravei e só soltei lá dentro. Então, para quem quer ter acesso a mais conteúdo, participar de lives ali comigo e também ter prioridade em resposta, poder sugerir temas de vídeo, torne-se membro do canal para poder ter acesso a esses benefícios. E quem ainda não está pronto para se tornar um membro do canal, que tem 3 planos ali bem em conta para você poder escolher, pelo menos se inscreva no canal, deixa um like, um comentário, clica naquele botãozinho do hypar também, que já ajuda bastante. Então vamos lá, ele quer saber o meu ponto de vista, né? O porquê que elas se comportam dessa forma, por não terem sido chamadas para o rolê e fizeram todo esse shaming, todo esse escândalo. E ele supõe que seja a questão de querer bancá-las. Como ele pediu a minha opinião, vou discordar um pouco. Eu acredito que bancar seria assim, um dos menores fatores nessa questão. Muita gente sempre associa a questão do dinheiro com mulher, né? Até volto a dizer, o primeiro vídeo que eu trouxe para vocês lá em 2022 foi falando justamente da questão do dinheiro, do quanto que a galera exagera nessa questão de quando eu ganhar dinheiro vai pular a mulher do bueiro, não sei o que. O homem sempre joga muito essa questão do dinheiro na jogada. Né? E aqui ele trouxe a questão de suspeitar que seja o interesse financeiro delas. Eu não acho que fariam um estardalhaço desse para uma saidinha ali que talvez seria de graça. Para mim, isso está muito mais relacionado à questão de querer ser adorada, a questão de querer ser bajulada, de ser o centro das atenções. É muito mais uma síndrome de protagonista do que alguém buscando uma bebida de graça. Na cabeça delas ali, provavelmente não entrou essa questão de vocês estarem se divertindo sem elas, de vocês estarem fazendo algo que não envolva elas. Inclusive, né, isso é uma tendência que a gente encontra no comportamento delas, de terem ali uma grande rejeição com hobbies, grupos e formas de lazer completamente masculinas. Basicamente aquela ideia que muitos defendem, que é algo até primitivo, né? Que basicamente todos os recursos têm que vir para elas, e o recurso não é apenas a comida, o dinheiro, a provisão, é também essa questão do cuidado, do tempo, porque acabam achando que elas são o centro das atenções o tempo todo. Então, quando você mostra que você tem outros hobbies, quando você mostra que o mundo não gira em torno delas, né, que vocês podem sim saírem, terem a diversão de vocês, que vocês não são dependentes, escravinhos dela, isso aí gera uma espécie de luta pela sobrevivência, porque de alguma forma elas se sentem atacadas com isso. É por isso que você vê que esses conteúdos voltados para homem têm assim, uma perseguição tão grande, que você tem conteúdos voltados para a mulher que falam a mesma coisa que o conteúdo voltado para o homem, e tem outros que são 5 vezes mais extremos, piores, exagerados, e a gente não vê o homem lutando contra isso, né? A gente só vê o homem às vezes refutando, falando, nossa, esse argumento não se sustenta por causa disso, daquilo e não sei o quê. Mas você não vê o homem querendo criminalizar as meninas ali que ficam fazendo maquiagem na frente da câmera e subindo ali os vídeos, né, falando que a menina não pode se acomodar com um homem que não tem isso, não tem aquilo, não tem o que, não sei o que lá. E aí passa uma lista de 50 regras ali que o homem tem que cumprir para existir, né? Sendo que nenhum ser humano da face da Terra cumpre aquilo. E elas acabam mais atrapalhando as meninas do que tudo, né? Porque aquela mulher que casou bem e tá feliz, né? Tá casada desde os 21, com uma família, com um bom marido, né? Ela fez tudo completamente diferente dessas balzaconas aí, bocuda, solteira, alpinista social, né? Mas, enfim, elas têm ali o direito de fazer o conteúdo delas, né? E basicamente os homens só falam, esse conteúdo é ruim, esse conteúdo é uma bobeira, não dá ouvido para isso. Mas quando os homens começam a alertar os outros homens das questões masculinas, elas sentem aquilo como uma ofensa, uma ameaça, um ataque direto a elas, né? E quando a pessoa sente que ela está com a sobrevivência dela em risco, ela entra naquele modo defesa total, né? É até aquilo que eu já trouxe aqui também no canal,
lá da minha época de CLT, né? Eu trabalhei bons anos como CLT antes de empreender, né? Então tive ali várias experiências profissionais, inclusive, não foi só numa empresa. Eu tive uma coordenadora uma vez que, por mais que o emprego não fosse grandes coisas, aquilo ali para ela foi uma das melhores coisas que ela já teve na vida. Então ela, toda vez assim que ela sentia que ou o patrão, a patroa, tava assim meio em dúvida com o trabalho dela, ou alguém se destacando muito, cara, ela lutava por aquilo ali com, cara, unhas e dentes, né, como se fosse uma questão de sobrevivência. E no caso dela era, né, porque ela era MSol e o ex lá era não era nem assim aquele cara que não ajuda, era o cara que além de tudo atrapalhava e muito, tá? Atrapalhava demais, era caso pesado até. Ela até que era uma coordenadora assim, gente boa, defendia bastante a equipe, mas se ela entendesse que era o dela em risco, né, ela ficava muito braba. Então era muito importante até a gente ali que não tinha pretensão de ficar lá, não é que eu e os meus colegas de trabalho não tinha pretensão em crescer profissionalmente, a gente tinha, só que não ali, né? A gente encarava aquilo ali como aquele emprego que você tem durante um período de faculdade, né? Então assim, era só isso para mim, não era ali que eu ia fazer minha carreira, né? E assim, eu fazia questão, eu e os meus amigos, de deixar muito claro para essa coordenadora que a gente não tinha intenção nenhuma de tomar o dela. Era só aquilo ali que a gente queria fazer e ponto. Para ela poder abaixar um pouco a guarda e não ficar assim querendo entrar numa competitividade ou qualquer coisa. Então, quando a pessoa, sabe, sente aquele ataque, ela começa a lutar pela sobrevivência. Já trouxe também o exemplo de quando às vezes aparecem. Não estou falando o termo pejorativo, eu estou falando literalmente porque é assim como que é o termo para descrever. Quando aparece coach de produtividade, coach de desenvolvimento pessoal, que é literalmente o nome da profissão, tá? Não estou falando com uma espécie assim, de diminuir a pessoa. Quando eles vêm e começam a falar dessa questão do homem sair da casa do pai, de sair da casa da mamãe, né, e morar sozinho, o pessoal também luta pela sobrevivência no comentário. Porque a última coisa que o acomodado quer é mexer, é fazer algo, né? Ele adora evitar a fadiga. Então, quando alguém vai lá e traz essa ideia de que é errado ele com 38 anos morar na casa do pai e da mãe, sem ajudar as contas, a mãe passando, dobrando, limpando a cuequinha dele, fazendo a comidinha, o cara entra em desespero, porque ele não quer perder a mamata, ele não quer perder essa mordomia. Então ele vai lutar com isso, vai trazer 1 milhão de argumentos, vai começar a copar que ele mora com os pais, porque tá cuidando dos pais, porque ele ama muito a família, o caramba quatro, como se todo mundo que fosse morar sozinho odeia a família agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí começa a falar que é uma decisão inteligente, porque tá juntando muito dinheiro, tá nada. Aí começa a falar também que só sai da casa dos meus pais para ter uma qualidade de vida igual ou maior, o que é outra bizarrice também, porque o teu pai às vezes tem aquela casa ali com 60 anos de idade, né? Por exemplo, até ninguém sabe quem é minha família, eu vou comentar. O meu pai agora ele fez aquela situação, né, de comprar um apartamento que estava ali em obra, né? Pô, eu não gosto dessa ideia, né? Mas é porque já estava com 90% em andamento, né? E acredite ou não, pessoal, com 95% da obra em andamento a empresa quebrou, tá? Com 95%, faltava 2 meses para entregar a chave, né? Foi até por isso que ele comprou, porque já estava em reta final, o prédio já está visivelmente ali no lugar, tanto é que ele foi lá dentro da unidade dele, andou, tirou foto, mandou vídeo. O negócio falta 2 tapas. A empresa quebrou e agora tá travada aí com licitação, caramba, quatro, tem pra lá de ano já, né? E agora que o meu pai vai finalmente morar num apartamento bom. Mas, bicho, meu pai é um boomer aposentado. Olha o tanto de década, e tem 60 e pouco. Eu não dou número exato, eu sei a idade do meu pai, tá, pessoal? Eu só não vou dar detalhes. Mas o meu pai tem 60 e poucos anos, agora que ele vai morar num apartamento confortável. Porque até então é Coab de 40 e poucos metros quadrados. Entendeu? Já morou em casa de sogro, já morou depois de adulto de volta ali na casa dos pais ali, porque a gente teve que fazer uma mudança rápida lá também. Então, cara,
agora que ele vai morar bem. Então, olha só o tanto de décadas que se passaram, né, até ele finalmente ir morar ali no melhor lugar que ele morou. Agora, imagina se eu ainda tivesse na casa do meu pai, né, coisa que eu saí tem muito tempo, se eu ainda tivesse na casa dele, e tipo assim, não, esse é o meu novo padrão. Só vou sair daqui quando eu tiver algo igual ou melhor. Olha que doideira. Geralmente a casa que o teu pai tem, a casa boa, que ele foi conseguir com 50, 60, 40 e poucos anos. Aí vem um guri de 20 e pouco, achando que, pô, só quando eu tiver esse padrão que eu vou sair. Olha que delírio, né? É um negócio que não tem cabimento algum, porque o pai dele com 20 e pouco também não tinha essa condição, né? Você vai ter que construir o teu e talvez um dia você chegue lá. Mas enfim, essa galera, quando sente que está sendo atacada, que está indo na sobrevivência deles, eles lutam com unhas e dentes. Por que eu trouxe todos esses exemplos? Para vocês entenderem. Elas, quando vê uma coisa dessa acontecendo, elas se sentem atacadas na existência delas. Como ousam se divertir sem nós mulheres? Como ousam ter um hobby próprio? Como ousam fazer algo que não gira em torno da gente? Nós não vamos ser paparicadas? Não vamos ser aduladas? Não vamos ser o centro das atenções? Então a questão ali do dinheiro, de uma conta de boteco, é uma das coisas menos importantes. Entendeu? É muito mais essa questão psicológica. É muito. Ih, rapaz, a chuva pegou agora. É muito mais essa questão de se sentirem o centro das atenções, de acreditar que a vida do homem é em função delas. Lembra que eu trouxe uma vez no canal também aquela questão de que quando você tem um pai solteiro e uma mãe solteira e os dois se juntam, é muito mais de boa o homem aceitar as crias da mulher dele, do anterior, do que a mulher tomar como para ela os filhos do novo marido. Não sei se eu fui claro, vamos lá. O Pedro tem 2 filhos do primeiro casamento, separou. A Maria tem 2 filhos também, do primeiro casamento, separou. O Pedro tende a ser um padrasto melhor do que a Maria como madrasta. Porque o homem, ele não tem assim uma competitividade com os filhos dela. Quando é pequenininho, o homem tem essa... É por isso que você vê tanto homem assumindo demissol, porque o homem... hoje a gente sabe que é uma furada por causa das leis, da nossa afetiva e tudo mais. Mas por que muito homem ainda cai nisso? Porque o homem, naturalmente, ele vê uma criancinha pequena ali, ele tem aquela coisa de ser protetor. Entendeu? O homem, ele não liga, cara, de proteger, de cuidar, de olhar, de prover um pouquinho ali para aquela criança, entendeu? Tanto é que muito pai aí, padrasto, acaba às vezes pagando um monte de coisinha dentro da casa e nem liga, né? Até mesmo quando tem a pensão do pai verdadeiro da criança, o cara tá ali, vai no mercado, compra o que tem de comprar, tá aí, toma, pô, vou ficar cobrando um menino de 2 anos de idade, entendeu? Então assim, o cara se apega mais. Enquanto que a mulher, ela geralmente tem uma dificuldade maior para poder lidar com os filhos do marido, porque principalmente quando é até uma menina, né? Porque o homem, ele é muito babão com a filha. Então tem aquela coisa dele proteger muito a filha, prover. O filho dele, né? Já se espera que com 18 anos de idade ele vai pegar e trabalhar. Então seria até mais uma renda na família, até mais um ali para proteger fisicamente. Mas a menina é meio que uma competição de quem é a rainha da casa. Quando é a própria filha dela, é a própria prole dela, né? Então ela também protege a própria filha, mas quando é filha do outro, ela enxerga aquilo ali como um desvio de recurso, né? O menino é meio que um investimento, né? Porque em algum momento ele começa a dar retorno. Mas historicamente, quem trabalhava era o homem e tal. Então, assim, a menina é meio que um desvio de recurso, um desvio de atenção, um desvio de amor que ela tá tendo ali do novo marido dela, que ela enxerga dessa forma. Então, por esse motivo, quando as meninas pegam e fazem o rolê delas, o que acontece toda hora, né, a coisa mais comum, as colegas de trabalho, faculdade, academia se juntarem e falarem: hoje é o rolê das meninas. Tem diversos rolês desses. Mas quando o homem ousa fazer um negócio desse, meu Deus do céu, por quê? Porque elas se sentiram pessoalmente atacadas, enquanto que a gente não.
a gente entende que é normal ter o espaço delas. Vou parecer o Renato do sexto round com a fábula do sapo e do escorpião, que tem que falar a cada 5 vídeos, mas vou falar dos escoteiros aqui. Escoteiro em inglês se chama Boys Scouts. Boys, tem boys no nome. Aí as meninas começaram a encher o raio do saco, que não tinha pra elas, que era o negócio só dos meninos, que tinha que aceitar as meninas também, blá blá blá, ao invés de ter só ido e criado o grupo delas, né? Aí infiltrou. Pronto, agora o escoteiro tem menino e menina. Aí começa a mudar a dinâmica do lugar, e aí depois de um tempo vai e cria um grupo feminino. Mas aí no feminino o menino não pode entrar. Ou seja, pode ter um grupo 100% feminino, mas não pode ter um grupo 100% masculino. O 100% masculino deve ser automaticamente misto. Então você não pode ter feminino, misto e masculino. É só feminino ou misto. Né? Você não pode ter o seu espaço. Como assim eu não sou o centro das atenções? E também tem aquela questão, né, que muitos aqui já devem lembrar até, né? O rapaz aqui ele até falou bastante, né, do... Ah, não, Mita, porque na verdade ele tem um... agora eu tô confundindo os e-mails, porque esse mesmo cara mandou 2 e-mails aqui para mim. Mas ele, no outro e-mail ele até falou para mim que ele é inscrito lá no canal antigo e tal, há bastante tempo. Vocês devem lembrar que eu já trouxe também no canal anterior essa questão de que muitas vezes elas olham um rolê masculino e acham assim o maior barato. É muito comum isso. Às vezes uma guria que nunca teve ali um grupo, nunca esteve num grupo de rapaziada, às vezes aquela guria que saiu direto do colégio, aí foi para uma faculdade, aí tem sempre, né, meio a meio, então tá sempre andando com as meninas, aí às vezes cai um dia ali na faculdade, dela cair no grupo dos meninos. E aí o que acontece? O grupo dos meninos, a zoeira é diferente, os caras têm ali já uma liberdade um com o outro, né? Então o tipo de piada que o homem faz é diferente do tipo de piada que a menina faz. O clima ali da amizade, da descontração também é diferente. Então, geralmente, quando uma menina meio que assim vai enturmar num grupo de meninos, elas acham maior barato. Acha extremamente engraçado, acha muito legal a parceria, acha muito legal a zoeira, acha legal estar ouvindo ali o outro lado, né? Porque às vezes ela tá sempre no grupinho das meninas e agora ela tá ouvindo as merdas que os rapazes falam, né? Então elas acham isso ali legal pra caramba. Só que o que eu já falei? Quando elas começam a entrar no grupo dos rapazes, elas vêm com aquela postura de, né? Ah, eu sou bacana, eu sou mó de boa. Ih, pode zoar, tô nem aí. Não, pô, esquece que eu sou mulher, me trata como se eu fosse um homem. 2 semanas depois vai arrumar um choro. Não dura 2 semanas. Elas acham maior barato entrar num grupo de rapaziada, entendeu? Porque a zoeira é legal, caramba, 4, parceria, aí quer fazer parte, 2 semanas depois começa a chorar. Aí vai ter um do grupo que vai ser um cavaleiro branco, aí vai ficar olhando torto pro outro que fez uma piadinha, e aí vai falar, pô, mas você falou que podia te zoar. O que eu tô te zoando é a mesma coisa que todo mundo se zoa. Ah, tudo bem, a culpa não é sua. Ai, eu sou tão boba. Aí vem o outro, não, você não é uma boba. Ele que foi um grosso com você. Aí já olha torto pro amigo. E aí começa a romper o grupo. Aí aquele grupo que era legal pra caramba, justamente por ela não estar ali, fica um grupo chato. Então você pega um grupo 100% masculino, você bota uma mais ou menos ali no meio, precisa nem ser bonita, acabou a dinâmica do negócio já, tá? Esquece, acabou ali. Os caras vão mudar o comportamento, aí vai ter aquele cara que às vezes era mó zoeiro, mó de boa, parceirão, mas aí ele meio que entende que ele tá competindo contigo pela atenção daquela mulher e pelo acesso, né, ao que tem ali no meio das pernas. Aí o cara começa às vezes a querer pagar de melhor do que você. Quem nunca teve uma situação de um amigo que às vezes ali tá mó zoeira contigo, aí entra uma mulher na jogada e começa a querer parecer superior. Começa a querer fazer piada para te diminuir, começa a querer se aumentar. Quem nunca viu um caso desse? Quem nunca viu? Sempre tem.
Então basta uma para mudar a dinâmica por completo. Então não se surpreenda delas acharem os nossos grupos extremamente legais, porque a gente não fica de tanta picuinha, cara. Mas aí basta uma delas ali para alterar a dinâmica. E o que acontece? O grupo masculino ele tende a ser muito menos performativo, principalmente quando você não está no grupinho dos bacaninha. O que eu quero dizer com isso? Todo colégio, você repara que vai ter geralmente 3 grupos ali. Eu tô falando colégio, pessoal. O canal aqui é todo mundo adulto, tá? A média aqui do canal é 25 a 35 anos. Mas é porque o colégio é uma experiência que todo mundo teve. Né? A faculdade, nem todos foram para a faculdade, então é mais fácil eu falar do colégio. Geralmente você vai ter, vamos supor que você estava numa sala de 15 meninos, 15 meninas, 30. Você vai ter aqueles 5 meninos ali que são tipo os marrentinhos da sala. Ou mais bonitinho, pegadorzinho, ou então aquele que é bom de bola, aquele que é estilosinho e tal. Geralmente você tem os 5 popularzinhos ali. Aí você tem a turma da meiuca, que costuma ter aquele cara que é engraçado, costuma ter aquele cara que é tipo o Bené, né, do Cidade de Deus, que é amigo de todo mundo. Se ele for um pouco mais bonito, ele já entra pro grupo de cima, né? Porque o cara que é amigo de todo mundo e tem aparência, ele vai estar definitivamente no grupo dos popularzinhos. Mas aí você geralmente tem essa galera da meiuca, que costuma até ser uma galera meio inteligente e engraçada. E aí você tem já aquele grupinho dos caras mais excluídos, né? Que aí já é aqueles que a mãe genética não sorriu muito para eles, né? Às vezes os gordinhos da sala, os baixinhos da sala, aquele que nasceu meio torto, né? Bracinho de Tiranossauro Rex, alguma coisa assim errada. Aquele assim, muito, muito esquisitão, meio bobalhão. Então, geralmente você tem essa divisão, entendeu? O grupinho de cima, a meiuca, né? E a galera ali meio rapa do tacho. A galera que seria chutada do alto da montanha lá em Esparta, né? Então, às vezes o grupo de cima pro da meiuca, o que difere é justamente você ter saco ou não para aquela performance. E eu posso falar um pouco disso porque eu passei por essa situação. Eu cresci sendo ali do grupinho, vamos dizer, popular da sala. Na época eu ainda jogava bola, jogava legal, tava ali com, né, dentro da criançada, ele tinha uma aparência que as menininhas da sala consideravam boa, ponto final, nada excelente, né? Boazinha, ponto final, muito comunicativo, então eu tava nesse grupinho dos populares. Me mudei de escola e depois de um tempo eu voltei para a escola anterior. E aí no que eu voltei, o automático foi o quê? Voltar a andar com essa turminha de antes. E me receberam bem ali. Só que nesse tempo que eu fiquei fora, né? Quando eu voltei, eu comecei a olhar com outro ponto de vista esse grupinho. Eu falei, bicho, esses moleques são babaca, velho. Caramba, sabe? Umas bobeirinhas, umas gracinhas. E eu comecei a ver também que a aceitação nesse grupo era condicionada à performance. Então, assim, você tinha que ser descoladinho, você tinha que ser bem visto ali pelas meninas. Então, se você não chegasse nas minas ali, tua moral ia cair. Então, você tinha que chegar e pegar alguém, senão você virava um da galerinha do pega ninguém, né? Então, pega ninguém não anda naquele grupo. Aí você tinha que estar com a roupinha da moda, tinha que falar as gírias do momento, tinha que também ter o comportamento do momento. Lembra que eu falei uma vez no canal também que geralmente essa galerinha tem aquela coisa de que você assim não pode mostrar muito interesse nas coisas, você tem que meio que pagar de desinteressado, você não pode ser aquele cara que tipo tem um grande interesse no assunto, né? Tudo meio que de leve, tudo muito suave, né? E aí geralmente a turma da meiuca é aquela turma que tem até potencial para se quiser performar, fazer esses símbolos todos que a tribo pede, consegue pro grupo de cima. Mas geralmente é aquele cara meio tipo, ah, não, nada a ver, troço chato do caralho, tá ligado? É aquele cara que às vezes, pô, eu sou, sei lá, muito fã de uma banda. Vou botar a camisa dessa banda. Tô nem aí que não tá na moda. Vou comprar, sei lá, vou comprar a camisa aqui do AC/DC e vou sair com ela.
Não, isso não faz de você do grupo dos excluídos, mas já te impede de entrar no grupo dos bacaninhas. Entendeu? Porque assim, o bacaninha pode. Na minha época, esse era MP3, MP4, né? Que o pessoal tinha no bolso, né? Pra ouvir música. Então, assim, o bacaninha até tinha ali, às vezes, uma, duas, três musiquinhas ali que iam para algum estilo mais dele, mas 90% do MP3 do bacaninha era a mesma coisa do MP3 do bacaninha do lado. E já a turma da meiuca já meio que caga pra isso, sabe? Tipo, ah, mano, eu vou. O que que eu gosto? Ah, eu gosto disso aqui, então eu vou ouvir essa banda o dia inteiro. Vou botar camisa e que se lasque, entendeu? Não vou fazer esse corte de cabelo aí que tá na moda, não. Ou então, tipo, e daí que tal coisa, sei lá, é de nerd, ou tal coisa é de não sei o que. Eu gosto disso aí, pronto. Então, esse grupinho costuma ser o maior barato de você andar com eles, né? Você é aceito por quem você é, você pode demonstrar teu interesse nas coisas, a tua participação no grupo não está condicionada a quantas você deu beijinho na festinha do colégio, ou se você botou o cabelinho da moda do momento ou não. Entendeu? Então, esse grupo, quando as meninas conhecem, quando começam a andar com essa galera, bicho, elas adoram, cara, porque não tem aquela cobrança, porque esse grupinho dos playboyzinho popularzinho da sala, ele tem muita característica do grupo feminino. Foi por isso que eu fiz essa descrição, que o grupo feminino tem muita performance, tem muito esse negócio de cobrar, tem muito esse negócio de não falar o que você está pensando, de usar determinado tipo de roupa, essa questão de ter muitas vezes que fazer certas atividades ou até mesmo compartilhar de algumas opiniões políticas, né? Tipo, tá na moda falar que a gente é a favor de tal coisa e a menina tem que performar para ser aceita. Então, é um grupo que tem muita pressão, né? Você não relaxa em momento algum. E às vezes o grupo da meiuca já não tem essa pressão estética, porque às vezes tem um gordinho no grupo, o gordinho engraçado, aí você tem o outro ali que veste a camisa da banda de rock, você tem o outro ali que é mega dedicado no esporte dele, que às vezes não é uma atividade esportiva tão descolada. Aí você tem aquele outro que, pesquisa um monte de coisa diferente na internet, tem um monte de assunto. E a participação do grupo está condicionada à amizade, ao bom momento que vocês estão compartilhando e não ao status. Então é extremamente relaxante. É aquele termo que o pessoal fala aqueles amigos que não consomem a bateria social porque você não tem que performar, que a guarda tá baixa, que você relaxa na presença deles. E aí quando elas tomam ciência desse tipo de grupo, é algo que elas nunca experimentaram antes. Um papo leve, descontraído, pessoas se ajudando, sem competição, sem muita exigência, entendeu? E daí que o fulano engordou? Fulano, senta aqui, toma uma cerveja, gente boa pra caramba, cara. E daí? E daí que o outro ali perdeu o emprego? Eu, hein? Não é meu marido, o problema é dele que ele perdeu o emprego. E daí que não tá com dinheiro no bolso? Eu, hein? Chamei ele pra beber, não chamei ele pra pagar. Né? Tem esse tipo de coisa. Então, quando elas tomam ciência desse tipo de grupo, elas meio que acham aquilo ali incrível. Que é algo que elas nunca viram. E aí vocês saírem, se divertirem pra caramba, incomoda, porque elas saem, elas não se divertem tanto. Elas precisam passar pó na cara por 3 horas pra ver uma amiga, velho. Eu vou na casa dos meus amigos de chinelo. Bom, ia, né? Agora não moro no Brasil, né? A gente se vê uma vez por ano, a cada 2, mas não tem cerimônia. Não tem cerimônia. Quantas vezes aí depois de velho já, 11 horas da noite, dorme aí no sofá mesmo, velho. Porra, aí, voltar pra cá, dorme aí no sofá, amanhã toma um café da manhã e já emenda no churrasco. Entendeu? Então esse tipo de liberdade é maneiro pra caramba. E aí elas olham, vê que a gente se divertiu e elas ficam com certo medo de que os homens entendam que não precisam delas pra ser feliz, cara. Que você entenda que o seu grupo é mais divertido do que tá com elas, que vocês parem de viver em função delas. E isso reflete na questão de ter menos atenção, de ter menos proteção,
de ter menos provisão também, é deixar de ser o artista principal. E ela não quer correr esse risco, porque historicamente elas precisam de um homem disposto a lutar e morrer por elas para sobreviver. Hoje a gente tem um país-estado, né, que tem muitas leis, muitas regras e tudo mais. Mas lá no passado não tinha um estado tão grande e tão forte. Então, biologicamente, se desenvolveu para um momento no qual precisasse de homens ao redor protegendo. E se o homem não quiser mais proteger? Se o homem não quiser mais andar com ela? Isso é arriscado. Mas se uma mulher não quiser andar com o homem, tudo bem. O homem sempre conseguiu caçar, colher, se proteger. Inclusive, se você junta 5 amigos ali e sai em grupo, é segurança garantida, né? Se você junta tipo, 2 amigos mais 2 mulheres ali, um grupo de 4 pessoas, porém meio a meio, não somente o poder de combate do grupo é menor, como o risco é muito maior. Por quê? Porque tem algo que o outro grupo quer. Entendeu? Então, assim, se você tá com 5 amigos, 6 pessoas ao todo, 5 amigos e você, em tempos aí da caverna, pra que um outro grupo de marmanjo vai querer mexer com vocês? Pode ter a situação dele achar que você tá indo tomar território dele, tudo bem. Mas o cara tem menos motivo. Mas aí se você tá nesse mesmo grupo desses 6 homens e coloca 6 mulheres, mesmo o grupo tendo virado o dobro, 12, bicho, a chance do teu grupo ser atacado aumentaria imensamente. Porque tem mulher no grupo, os caras querem tomar a mulher pra eles. Repara o tanto de vezes que dá treta aí quando o cara sai com a mulher do lado e quando ele sai sozinho. Dá muito mais treta quando tá com a mulher do lado. Porque sempre vai ter um outro macho querendo tomar. Então essa é a dinâmica que a gente vive. Né? E aí elas vão utilizar dos mais diversos shamings para poder fazer você ter vergonha de uma coisa tão natural como sair com seus amigos. Ninguém ali fez voto de castidade nem nada do tipo. Vocês só queriam ter uma noite de conversa despreocupada, sem ter que ficar pondo máscara, sem ter que ficar tendo aquela coisa de querer parecer descolado porque tem uma menina no ambiente. E o papo é completamente diferente, né? Sempre que tem uma mulher na roda, tem que filtrar muito o que você fala. E o namorado que leva a namorada pro rolê, ele tem que ficar quietinho, né? Já reparou? Que ele não pode falar nada de alguma história antiga. Toda hora fica, não conta isso aqui não. Não, deixa quieto, né? Então o papo não flui, cara. Você vê um amigo que você não via há 3 anos e você tem que ficar ali conversando 20% do que você deveria conversar, porque ele levou a mulher dele pro rolê, né? O que é péssimo. O rolê da rapaziada tem que ser 100% da rapaziada. Quer em algum outro momento fazer um rolê coletivo? Que faça. Confraternização oficial da empresa. Celebração de não sei o quê. Ou então até mesmo só para ter uma integração. Faz 2 rolês só da galera, e aí um terceiro dia leva a esposa, leva as meninas do trabalho, que aí é um rolê diferente. Mas mantenham o rolê masculino de vocês. Faz muita diferença ter isso aí no seu dia a dia. Espero que tenha feito sentido a minha análise, que esse ponto de vista, né, faça sentido para vocês. Para quem quiser deixar um relato também, por enquanto ainda está gratuito, o link do e-mail está aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.